A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui com mais um vídeo, irmãos, mais um estudo, e o tema deste estudo é: os ressuscitados terão corpos glorificados. Vamos avançar aqui então no slide. Os ressuscitados terão corpos. E o nosso texto base se encontra lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 35, e aqui vamos ler do 35 ao 37 e fazermos algumas comparações. Diz assim o texto: Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Vamos ver aqui então uma comparação, essas palavras aqui do apóstolo Paulo, que ele disse em 1 aos Coríntios capítulo 15, com o que disse o nosso Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 e 25. E diz assim o nosso Senhor: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Amém? Então vamos observar aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo, nosso Senhor Jesus, está dizendo, né, e está comparando aqui sobre semear e colher, né? O nosso Senhor Jesus coloca aqui o grão de trigo, se cair no chão e não morrer, fica só. Ele estava falando dele mesmo, Jesus, o grão de trigo. Ele morreu e semeou uma seara, e dessa seara ele foi o primeiro a ser colhido, o nosso Senhor Jesus. Ele que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para a vida eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui que o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Em Cristo, morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então a gente deve ali mortificar a nossa carne no nosso corpo para vivermos ali novidade de espírito, seguindo tudo que o nosso Senhor Jesus veio a nos instruir. E este que é o caminho, né? O nosso Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, para que possamos seguir nesta direção. Então, se nós semeamos no nosso corpo, que nem ele diz aqui, ó, e quando semeias, não semeias o corpo o que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou qualquer outra semente. Então, assim como o trigo é plantado e é colhido, o que a gente planta, a gente vai colher. Tudo que a gente faz por meio do corpo, a gente vai colher. E o nosso Senhor Jesus nos ensina que nós devemos morrer para viver. Amém? Vamos aqui avançar no texto ainda. Agora, 1 aos Coríntios 15, do 38 ao 40. Estamos avançando aqui passo a passo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Essa parte aqui é importante. Há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, a outra a das terrestres. Isso aqui tem relação direta com descendência da carne e descendência da promessa. Porque nós temos uma promessa em Cristo de nós termos ali um novo corpo, que é um corpo glorificado, que é exatamente esse corpo celestial. Mas aqueles que não forem ali os eleitos do Senhor, aqueles que não permanecerem firmes, aqueles que não mortificarem a sua carne para morrendo, né? Então nascer em Cristo, vai acontecer até de alguns terem que morrer mesmo, né? Porque acontece das pessoas morrerem. E até mesmo esses que morrem, ele promete ressuscitar com novos corpos e um corpo já glorificado.
e até mesmo nós, os vivos aqui, nós estando vivos, nós mortificamos a nossa carne, a vontade da nossa carne, para andar sempre nos caminhos que o Senhor tem nos traçado. Seguindo aqui ainda, irmãos, o texto, 1 Coríntios, capítulo 15, do 41 ao 44. E vai dizer assim o apóstolo Paulo, ainda continuando, a sua escrita aos Coríntios. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas. Esse trecho aqui em verde é importante, olha. Porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Aqui, as estrelas como corpos celestiais, Tem algumas que brilham mais e outras que brilham menos. Aqui a gente já consegue enxergar a questão do galardão, Conforme nós formos ressuscitar com corpos glorificados, a cada um vai ser dado conforme o galardão. Que conforme nós formos plantando, nós vamos colher e vamos ter galardão conforme o que fazemos, Aí, a partir do versículo 42, ele continua: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Nosso corpo hoje é um corpo corruptível, na corrupção. Estamos corrompidos, o nosso corpo, pelo pecado, E ressuscita na incorrupção. Quando nós ressuscitamos, uma vez que nós morremos e ressuscitamos por ocasião da vinda do nosso Senhor, ressuscitamos com corpos incorruptíveis, já não mais sujeito ao pecado ou à corrupção que entrou lá quando houve a queda do homem em Adão. Porque em Cristo, o Espírito vivificante que nos deu vida e vida eterna, nós ressuscitamos assim, com o corpo glorificado, Em roxo ali agora. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória, o corpo glorificado. Versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, no poder de Deus, Versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Nós estamos semeando hoje no nosso corpo natural, esse corpo corruptível, esse corpo fraco. E nós vamos ressuscitar em um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo de poder, concedido pelo nosso Senhor Jesus aos eleitos, aquele que perseverarem até o fim, mantiverem o testemunho da palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, guardar no coração, na mente, no coração, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, as instruções do Senhor e seguir, sacrificando a nossa vontade, a nossa carne, para podermos servir a Cristo. E ele conclui aqui, se há corpo natural, também há um corpo espiritual. Agora, vamos ver o que diz lá o nosso Senhor Jesus em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A voz de quem? A voz do Senhor Jesus, por ocasião da sua vinda. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida. É a primeira ressurreição. Essa ressurreição por ocasião da vinda do nosso Senhor, na volta de Cristo, que é o que nós aguardamos, E aí ele fala aqui de uma segunda ressurreição, que é esta aqui que está esse marrom bem clarinho aqui no final do texto. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aí já é uma ressurreição no juízo final. Há uma ressurreição pela ocasião da vinda do Senhor, essa primeira ressurreição que é a dos justos, a dos eleitos, e há uma segunda ressurreição que é no juízo final. Essa primeira ressurreição acontece antes do milênio. O Senhor vem, ressuscita a igreja, transforma os vivos, todos vamos ao encontro do nosso Senhor nos ares, encontramos com Ele. Ali Ele vai colocar o reino do anticristo abaixo e vai estabelecer o seu reino. Vai haver um tribunal, vai haver julgamento e vai estabelecer o seu reino. Ele vai reinar. Cristo casa com a igreja, reina com a igreja 1000 anos. Depois desses 1000 anos, porque antes, no início do milênio, Satanás é preso no abismo, que fica no mundo dos mortos. Depois desses 1000 anos de reino de Cristo aqui na terra,
Satanás é solto do abismo, sai a enganar as nações. Aí ele é lançado no lago de fogo. Aí acontece a segunda ressurreição, que a morte e o inferno entregam os mortos para serem julgados. Esse é o juízo do trono branco, no julgamento final. Amém? Vamos continuar aqui aí do texto do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 49. E diz assim, ó: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Está falando de Adão, que ele é o natural, mas o segundo, que é Cristo, é o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, que é o Adão. O segundo homem é do céu, que é Cristo. Versículo 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, aqueles que semearam na carne, né, as coisas voltadas à carne. Né? E como é o homem celestial, que é Cristo, né, tais também os celestiais, que é aquele que mortificaram a sua própria vontade, a sua própria carne, para poder servir a Cristo. Né? Negaram a si mesmo, né, para poder servir ao Senhor, seguindo todas as instruções, mandamentos, né, tudo. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem dos celestiais, que nós devemos ser o quê? A imagem de Cristo. Devemos ser imitadores dele, seguir os seus caminhos. E aí nós vamos ter a herança com Cristo, de acordo com a promessa que está em Cristo. E Cristo, né, ele é ali a promessa que foi feita a Abraão, que na semente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E há os eleitos, né, que é aqueles que permanecem firmes com Cristo, e esses ali vão reinar com Cristo. E nós falamos aqui, irmãos, até aqui nesse momento, dos mortos e da ressurreição dos mortos. Agora vamos falar também da situação dos vivos na ocasião da vinda do nosso Senhor. Porque tanto a ressurreição dos mortos, né, quanto a transformação dos vivos acontecem na ocasião da vinda do nosso Senhor. É isso que nós vamos ver aqui. E vamos falar mais especificamente agora da transformação dos vivos. Os vivos serão transformados. Vamos ler aqui 1 aos Coríntios, capítulo 15, do 50 ao 52. Estamos avançando aqui gradativamente na leitura, né? E o apóstolo Paulo diz assim, ó, quanto à transformação dos vivos, né? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E aqui, muitos aqui confundem dizendo que não vai ser com o corpo, vai ser só com o espírito, e que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Mas não é nada disso. Nós vimos aqui, até esse momento, que até mesmo os mortos vão ressuscitar com corpos e corpos glorificados. Aqui ele está falando que carne e sangue não herdam o reino de Deus, aqueles que são descendentes da carne, aqueles que não guardaram a promessa, ou não acreditaram na promessa, ou foram displicentes com a promessa de Deus, não guardaram a palavra de Deus no seu coração. Esses são os da carne, né? Nem a corrupção herdar a incorrupção, porque se você guardou mais as coisas da carne e não se atentou às instruções do Senhor, não guardou as palavras de Deus no seu coração para poder andar, né, na presença do Senhor, você zelando pelas coisas da carne, a sua própria vontade ou a corrupção, você não pode herdar a incorrupção. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Aqui ele vai começar a falar da transformação dos vivos. Ó. Nem todos dormiremos, ou seja, morrer. Né? Botei até entre parênteses ali a morte. Porque aqui, até esse ponto, foi falado de ressurreição dos mortos. Né? Então ele vai falar, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por quê? Porque vão haver pessoas vivas na ocasião da vinda do Senhor, aonde ele vai, o nosso Senhor, por ocasião da sua vinda, ressuscita os mortos e também transforma os vivos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha.
Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Quando que acontece essa ressurreição dos mortos e essa transformação dos vivos? Num momento, versículo 52, num abrir e fechar de olhos. É muito importante isso aqui, irmãos, porque tem pessoas que pegam esse num abrir e fechar de olhos para dizer que é arrebatamento secreto. Você pode ver que o contexto do texto não tem nada a ver com arrebatamento secreto, que nem existe. Aqui ele está falando que num abrir e fechar de olhos acontecerá a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos dos vivos. Que o corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, o corpo mortal revestido de imortalidade. É isso que ele está falando aqui, ao ressoar da última trombeta. Então, versículo 52, repetindo. Vamos repetir desde o 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos vamos morrer. Mas transformados seremos todos. Quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E aqui também é importante, eu até destaquei a última trombeta aqui um pouco maior, porque tem pessoas que dizem que a última trombeta não é a última trombeta. Bom, se última trombeta não quer dizer última trombeta, eu não sei o que quer dizer. Bom, é querer distorcer muito o texto para sustentar a doutrina de homens, né? Mas última trombeta quer dizer última trombeta. E lá no Apocalipse é relatado que existem 7. Se existem 7, né, e a última é a 7ª, bom, eu não sei que outra poderia haver depois, mas tudo bem, fica só como uma observação. Então é nesse momento que vai haver ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. A trombeta soará, olha o que ele vai dizer aqui agora, nessa parte final aqui. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui ele fecha esse raciocínio. Vamos agora avançar um pouco mais. Olha, agora 1 Coríntios capítulo 15, do 53 ao 54. Ele vai explicar melhor ainda mais o que ele está dizendo. Olha, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, né? Ele está falando da transformação dos que estão vivos por ocasião da vinda do Senhor, né? E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E nós vamos ver aqui, irmãos, onde que o apóstolo Paulo estava na mente dele, o que ele estava na mente dele guardando. Onde que está escrito isso? Tragada foi a morte na vitória, como ele disse, a palavra que está escrita. Está lá em Isaías, irmão. Foi o profeta Isaías que falou isso. Olha, a base do apóstolo Paulo, a lei e os profetas. E aqui ele vai estar pegando o profeta Isaías. Isaías capítulo 25, versículo 8 e 9. Olha o que está escrito. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, que é a vergonha pública, né? Opróbrio significa isso, vergonha pública, do seu povo, do povo de Deus, os eleitos, ali, os escolhidos do Senhor. Porque o Senhor falou, naquele dia, coloquei grande aqui, irmão, naquele dia, porque é muito importante. Sempre que tem esse termo, que vocês acharem esse termo nos profetas, naquele dia, ele está falando do dia do Senhor, é a volta de Cristo, é como a lei refere-se também, o dia da expiação, que é a sexta festa. É muito importante também entender a questão do ciclo das 7 festas. E diz assim, naquele dia, no dia do Senhor, que é a volta de Cristo, se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque o povo estava esperando por isso, em meio a tantas aflições, que fosse manifestado o Senhor na sua vinda, né? E aí ele coloca ali todo o mal abaixo, né? Ele tira a vergonha do seu povo e ele traz justiça. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui ainda, então. 1 Coríntios, capítulo 15, do 55 ao 58. Avançando ainda um pouco mais gradativamente. Ele vai dizer,
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Eu coloquei aqui uma observação importante, irmãos, sobre essa parte aqui do versículo 56 de 1 Coríntios 15. Se nós formos lá em Romanos 7, do 7 ao 9, a lei e o pecado, ele vai dizer que a lei de Deus, ela não é ruim, ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas que por ocasião da lei ali, passou a operar uma outra lei, que é o pecado, que é a força do pecado na vida do homem, que faz com que o homem transgrida a lei de Deus. E quando o homem transgride a lei de Deus, né, gera o quê? Gera a morte. Então essa é a condição do homem, de morto. Mas ao mesmo tempo que a lei, ela mostra que o homem está morto, aponta para a vida em Cristo. Depois a gente vai até meditar um pouco mais também em vídeos posteriores sobre Romanos capítulo 7, que é muito profundo. Agora versículo 57, ó. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que até, né, o mesmo pensamento aqui que eu acabei de falar, que ele escreve também lá em Romanos capítulo 7. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor é os nossos feitos, né? Quando nós temos a palavra de Deus nos nossos corações e seguimos as suas instruções, isso vai gerar em nós o quê? Obras. Nós vamos fazer e agir conforme essas instruções. Então nós devemos ter isso em mente, não nos conformar com as coisas desse mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente que está na palavra. Isso vai nos gerar o que? Atitudes, nós vamos agir. Então ele está falando ali para nós sermos sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, porque o que nós plantamos por meio do corpo, nós vamos colher, e o que nós semeamos por meio do corpo, nós vamos colher. Se nós plantamos ali corrupção, vamos colher corrupção, mas se nós plantamos ali justiça, nós vamos colher a justiça de Deus. Se nós plantamos as coisas ali espirituais, nós vamos colher espirituais. Tudo isso não por nós mesmos, mas é pelo nosso Senhor, porque Ele nos concedeu a graça imerecida, que por meio dessa graça, entendeu? Esse favor imerecido, nós passamos ali, por Cristo, a agir em conformidade com as suas instruções. Nós, por nós mesmos, não temos mérito nenhum. Não nos salvamos, mas o Senhor, pelo sacrifício dele, nos salva. E nós ouvimos isso, mesmo sendo falhos, estamos procurando sacrificar a nossa carne, né, e andar no caminho do Senhor. Como Romanos 8, por exemplo, 8:1, o apóstolo Paulo diz: agora nenhuma condenação há, porque havia, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Podemos tropeçar porque somos falhos. Por acidente, não devemos ter o coração voltado ao pecado, o coração voltado a Deus. E assim nós combatemos o pecado com a ajuda do nosso Senhor. E vamos seguindo sempre, né, se afastando das coisas da carne e se aproximando das coisas do Espírito. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos e irmãs, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Curta o vídeo, compartilhe se esse vídeo edificou a sua vida, para que possa chegar a mais pessoas esse conteúdo, que possamos espalhar a palavra de Deus, né? E que Deus abençoe a todos, as suas famílias, em nome de Jesus. Fiquem na paz, irmãos.